Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast Unindo a Fé e a Ciência com a doutora Alana. E hoje está sendo um dia muito especial, está sendo realmente um cumprimento de promessa, de um projeto que primeiro começou no coração do Senhor. Então hoje estou numa grande expectativa, porque hoje a gente começa a nossa jornada de convidados especiais. Como eu já falei para você, autoridades espirituais, autoridades nas suas áreas. Então a gente vai trazer não só médicos, empresários, advogados, parlamentares, autoridades espirituais, missionários, profetas, pastores, porque eu creio que esse é o propósito, unir a fé e a ciência, não apenas falar de espiritualidade, mas sim falar de como que a gente pode associar no nosso cotidiano, naquilo que nós fazemos todos os dias, como missão, como propósito, que Deus nos dá dons, talentos e habilidades para cumprir um plano dele e alcançar as pessoas. A gente está aqui nessa jornada de vida para nos relacionarmos com as pessoas. E cada vez mais as pessoas têm se distanciado pela modernidade, tecnologia, inteligência artificial, e eu creio que isso está gerando uma barreira de relacionamento, de contato íntimo, né, de trazer uma fé vivenciada. Então, depois desses 2 primeiros episódios que eu espero que você tenha visto sobre a minha história, que explica tudo que a gente está vivendo aqui agora, como tudo começou, como foi minha jornada com Jesus, como eu conheci. Então, começar com uma grande convidada que primeiro nasceu no coração de Deus. Esse programa, ele está debaixo de uma obediência, de muito temor e tremor, de muita oração. E a primeira convidada realmente foi direção de Deus. A minha agenda era outra e a agenda de Deus era outra. E a gente está cumprindo aquilo que é do Senhor. Então essa convidada eu não a conhecia no cotidiano. Foi um evento que a gente se conheceu, mas Deus conectou de forma poderosa. Deus queria que ela, porque ela representa muito aqui nesse programa. É uma super mulher de Deus, esposa, filha, serva do Senhor, médica, empresária e pastora. Então, uma das melhores dermatologistas desse país, que não entrega somente medicina, mas vive do propósito de Deus. Doutora e pastora Kátia Volpi! Uau! E uma honra, Alana. Aconteceu o nosso encontro, né? Que alegria. Foi com a Sara, certo? Foi a Sara que nos conectou num evento, num prêmio, que eu não gosto de receber prêmio, olha só. E esse eu tive realmente, fui na obediência, eu falei pra ela, eu nego pelo menos um por semana, mas esse eu fui. E um dos propósitos de Deus era a gente se encontrar, não tenho dúvida. Obrigada pelo convite, uma honra. Kátia, primeiro quero te agradecer pela sua disponibilidade, né? Eu vi o quanto que foi difícil a sua agenda, né? Acredito que, né, esse chamado, esse ministério que você tem, além da medicina, esposa, cuidar da casa. Então, eu me vejo em você, né? Você é uma inspiração, porque eu creio que logo a minha vida vai se levar por esse caminho também. Então, em nome de Jesus. Então, esse programa aqui, eu já vou aprender, vou anotar tudo, porque a sua vida hoje é o meu futuro. Uau. Meu futuro próximo. Né? Então, agora a gente entende, né, por que Deus te trouxe aqui. Médica, empresária, né, com uma história de sucesso, que decidiu abandonar, para não abandonar, mas entregar tudo nas mãos do Senhor para viver um propósito. Né? Então, e hoje você está colhendo os frutos. E às vezes a gente pensa em desistir, porque é tanta guerra, tanta batalha, tanto confronto. Então você aqui é uma resposta de oração. Amém. É uma visão que eu estou tendo, né, de um futuro próximo de sucesso. Conta porque comigo. Vale a pena a gente servir esse Deus. Então, vamos começar orando. Isso, pra gente vamos começar. orar. Tenho muita pergunta aqui, gente. Eu tô com uma colinha, porque eu orei, mas eu creio que o Espírito Santo aqui vai mover e vai ser tudo conduzido por Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar, entregar, Pai,
esse programa, esse episódio nas tuas mãos, como todos os outros. Pai, nós abençoamos a vida da doutora Kátia. Pai, que esse programa seja ainda mais para alcançar almas, Senhor, pessoas que a conheçam e que ainda não a conhecem, Pai, mas que através do testemunho dela, Senhor, receberá algo a mais e também entrará nessa jornada de obediência, de fé, de coragem, de ousadia, Pai, para cumprir o teu plano, o teu propósito. Pessoas talvez que estão cansadas hoje, que estavam próximo da promessa, Pai, que possam voltar aos teus pés, voltar ao teu chamado, a tua palavra, derrama sabedoria, Pai, na gravação, na transmissão, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu concordo com essa oração, ligo na terra e peço que o Pai ligue no céu, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Uau, uau. Então vamos lá. Só para falar sobre o meu roteirinho aqui, compartilha, clica, valoriza esse podcast, gente, porque assim, para essa convidada estar aqui, foi muito jejum, subida no monte, oração. Por quê? Porque ela não tinha agenda, gente. Isso aqui é um milagre de Deus. A gente teve uma remarcação aí no mínimo 3 vezes de data. Então, ó, já te peço perdão, já. Imagina, valoriza, porque tudo que é com muita força, propósito, obediência, dedicação, é pro Senhor, tem luta, mas você aqui é o que vai ser mais presenteado e beneficiado aqui nesse programa. Então, hoje você é médica, empresária, tem 2 clínicas de dermatologia, quero que você fale um pouquinho, né? Principalmente dessa agenda, que eu creio que é uma agenda muito organizada para lidar com todas essas demandas, e gostaria de como que você vê isso hoje nesse patamar, né? Como que tudo começou para você chegar onde você está hoje, né? Uma das maiores dermatologistas do país. Obrigada, filha, obrigada. Bom, eu hoje tenho 53 anos, mas estou com meu marido há 40. Vou contar. Nasci no interior de São Paulo, Santo Anastácio, uma cidade bem pequenininha ali do Oeste Paulista, e vim de um lar disfuncional, Alana. Vim de um lar disfuncional. Meus pais entregaram o melhor que eles podiam, que também veio do que eles receberam. Então, vou contar para vocês que com 12 anos o meu sonho era ser adotada. Eu ficava buscando comprovações, porque eu me sentia diferente. Veja bem, não sou melhor que ninguém, não. Mas eu me sentia muito diferente e já tinha algo que me incomodava ali, E depois disso, com 16 anos, eu sempre fui ótima aluna, sempre querendo agradar os meus pais. Então, entra ali aquela situação do fazer, que a gente já vai falar, que vai ligar com a agenda. E aí, com 16 anos, eu fui diagnosticada com comunicação interatrial. Um dia eu passei mal e aí desmaiei e descobriram um problema de coração, que teoricamente eu teria que ter operado até os 2 anos de idade. Mas eu nunca tinha passado mal, não sabia que tinha, e fui operada de urgência. Ali caiu um primeiro véu ali na minha frente. Porque 16 para 17 anos é uma idade que quem não conhece Cristo, ou não conhecia, é aquela idade de todo-poderoso, do adolescente, eu posso tudo, nada me acontece. E ali eu fui operada, fui para uma UTI. Hoje seria um stent, na época não tinha stent, então colocaram uma membrana de fígado de boi no meu coração, tá aqui até hoje, amém, glória a Deus. E ali já começou um véu abrir para mim. 3 anos depois eu fui diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico. E um médico, que é meu professor, chegou para mim, eu tinha 22 anos, um pouco mais. Minha família tem vários casos. Ele chegou para mim e falou, olha, se você não morrer aos 30, porque a gente tá falando de 30 anos atrás, se você não morrer até aos 30, no máximo você não vai poder ter filho. Ali foi o segundo véu que abriu. Como assim morrer até os 30? Né? Como? Nisso eu já namorava meu marido, porque a gente se conheceu aos 10 anos de idade. Ele mudou para minha cidade e ali a gente se conheceu, era aquela paixão platônica, e a gente começou realmente a namorar quando eu tinha 14 anos. Ele é um ano e 8 meses mais velho. E ali, quando veio esse lúpus, eu vou dizer para você que eu tive
um bug cerebral. Eu abandonei a faculdade, porque eu falei, eu vou morrer aos 30, por que eu vou ficar aqui? Você sabe o que é uma faculdade de medicina pública, que eu estudava na Federal, estudei, me formei na Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E ali eu fiquei 3 meses. Eu falei, não tem mais sentido. Deprimi e depois voltei. Então, vejo a mão do Senhor ali. Eu vejo a mão do Senhor de uma forma constrangedora desde o meu nascimento. Hoje eu enxergo. E ali voltei para a faculdade, terminei, mas não vou poder ter filhos. Eu e meu marido nos casamos, depois de 12 anos de namoro, nos casamos, temos quase 30 de casado. E eu fui trabalhar como ginecologista, porque a minha primeira formação é ginecologia. Eu fui trabalhar num bairro, no Saúde da Família, no bairro que tinha maior índice de adolescentes grávidas. Nossa. Então imagina assim, terceiro véu. Por quê? Eu queria muito ser mãe. E quem quer ser mãe e já tem um diagnóstico taxado, não vai poder trabalhar no lugar de maior índice de adolescentes grávidas, como ginecologista, aquilo para mim foi um absurdo, mas foi um tratamento de Deus. Bom, nos casamos e vieram 2 filhos. O Vitor, tem 25 anos hoje, benção. Se casa esse ano, é tabelião, fez direito. Aí eu tive 2 perdas e veio a Sofia, que tem 19 anos. E Sofia, que é uma bênção, é uma profeta, tem um testemunho lindo, que se der tempo eu conto aqui, porque foi ela que levou a gente a mergulhar no Senhor, tá? Uau, que lindo. Foi ela, foi a Sofia. E ali a gente casou, vieram os filhos. E, Alana, não tem como falar de mim sem falar quem Deus é na minha vida, porque tudo que é de bom vem dele. Tudo que é de bom vem dele. E como que foi, então, esse encontro com Jesus? Como que foi esse processo? Bom, eu e o Marcos sempre fomos religiosos. Sempre. Eu cresci na Igreja Católica, minha avó como ministra. Eu fui professora de catequese. Nossa. E a minha sogra é muito ativa na Igreja Católica, então a gente sempre esteve ali. Mas eu não conhecia Deus verdadeiramente. Eu era religiosa. Para quem não sabe, religioso não é uma coisa boa, gente. Não é. É uma pessoa que sabe a Bíblia decora ou não, mas que não tem a intimidade com Deus. Mas eu achava que tinha. Eu achava, né? Então a gente já ajudava casais. Construímos 2 igrejas, acredita? 2 igrejas. E esse encontro veio da Sofia. Quando a Sofia tinha 12 anos, mas antes um pouquinho, Sofia nasceu sempre alegre. Sabe aquela menina alegre? Eu brinco que até irritava. Ai, que batatinha frita maravilhosa, aquela coisa toda desmilinguida. Ai, que tudo lindo. Com 12 anos ela apagou. Ela começou uma depressão e uma anorexia. E aí a gente entra assim, menina, 12 anos, hormônio, adolescência. Eu demorei um pouco para perceber, até que uma amiga chegou para mim e falou, olha como é importante a gente ter os conselheiros que nos amam, certo? Que nos amam verdadeiramente. E aí ela chegou e falou, Kátia, isso não tá normal. Eu falei, será? Porque para mim era um estilo de vida saudável. Eu tinha percebido algumas coisas, mas eu não queria enxergar. E dali começou uma jornada de 5 anos da Sofia. Ela chegou, ela pode até contar para você um dia, ela chegou a fazer eu tenho intenção de tirar a vida, a fazer uma carta de despedida. E na área médica, tudo que tinha eu fiz, absolutamente tudo. Uma das melhores equipes médicas de São Paulo, de transtorno alimentar, psiquiatra, psicólogo, tudo. A gente chegou a mudar de casa para tirá-la de um ambiente, porque o ambiente é muito importante na situação. E aqui vale um parênteses, gente, ecossistema. O que é o ecossistema? As pessoas que a gente convive. E ele vence. Mesmo os que estão em Cristo, é muito difícil a gente não deixar o ecossistema vencer. Então mudamos, tiramos a minha filha. Não que era ruim, mas não estava bom para ela. A gente mudou de escola, mudamos tudo na nossa vida por questão dela. E olha como que aconteceu. Eu, no meu ativismo, na minha religiosidade, eu busquei em vários lugares, já pedi perdão pro Senhor, que não era dele.
Porque como uma mãe desesperada, Exatamente. a gente às vezes busca, mas Deus quer o quê? O nosso coração realmente entregue. E já pedi perdão pelos lugares errados que busquei. E ela teve um evento, lembrando, teve um evento da Camila Vieira, que eu não posso deixar de falar, que é uma amiga querida. Ela já era minha paciente e eu fui num evento dela. E lá eu conheci uma pessoa, eu acho que eu fui para isso. Conheci uma grande pessoa que eu olhei para ela e falei, olha, eu não sei, eu tenho a impressão que eu vim para te encontrar aqui. E aí a gente começou a conversar e a filha dela tinha passado a mesma situação. Uau. E tinha um grupo espiritual em Alphaville, onde a gente morava, que era um grupo de jovens que oravam, tinha várias religiões unidas, e ela falou, e esse grupo ajudou muito minha filha, vamos levar a sua? Eu falei, vamos. Sofia já de cama, porque medicação não melhorava, Lana, não melhorava. Uma guerra espiritual mesmo. Só que aí vem aqui, eu não acreditava em guerra espiritual. Olha como Deus trabalha. E tudo na medicina eu fiz. Tudo, medicações absurdas. Teve um médico que veio da Itália, que ele tinha uma terapia, que eu não sei nem te falar o nome, que ele usava para depressão. Eu fui lá, pedi para ele atender, ele veio dar um curso, eu não falo italiano, não falava português, ele atendeu. E ela piorava, tudo ela piorava, entendeu? Assim, para me deixar claro. E no fim a doença dela era espiritual. Então ela aceitou Jesus, ali naquela reunião que a minha amiga levou, aceitou Jesus, dali veio todo um processo, que aí levou toda a família, toda a família realmente hoje é rendida ao Senhor em obediência completa. E quando ela estava nesse processo aceitando Jesus, enfim, no tratamento, vocês viam isso como um tratamento, não que vocês entrariam numa crença, numa fé. Alana, Deus sabe de todas as coisas porque Ele me queria, né? Então, claramente Ele me queria. Sendo bem realista, eu não punha fé mais. Então, era mais uma coisa. Vamos tentar de tudo, né? Vamos lá, vamos. Tiver uma benzedeira ali, vamos... Gente, eu falei, é mais uma coisa, né? Até que aí veio o dia fatídico. Teve um dia, antes da Sofia aceitar Jesus, uma semana antes talvez, ela teve uma crise de ansiedade muito grande, de pânico, que durou muito. E eu e meu marido ali junto com ela, tudo, né? E aquele dia, eu falei pro meu marido, fica com ela. Eu me tranquei no quarto e aquele dia eu briguei com Deus, já pedi perdão pra ele. Mas briguei. Eu falei, eu não aceito, eu ajudo tanta gente. E nesse dia que ela teve essa crise, eu liguei pra psiquiatra num domingo à noite. E eu falei, olha, eu não sei mais o que fazer. Ela falou, você tem que ver que tem casos que não tem cura. Ali, eu vou falar, gente, ali foi o meu pó real, entendeu? Ali foi, parece que eu ouvi uma voz assim, você tem que ter posicionamento. E eu, que porcaria é essa? Que mais você quer, sabe? Bem desonra mesmo. Até me emociono de falar. E ali, a partir desse momento foi onde eu fui na outra semana para esse evento da Camila. Ali eu realmente aceitei Jesus, porque eu achava que eu já tinha declarado, né? E toda a transformação aconteceu. Você sabe, você contando tudo isso, nossa história é muito parecida, muito semelhante, assim, vindo de uma família disfuncional. E a gente teve um treinamento na nossa igreja sobre a origem, né, de tudo isso. E ele falou uma coisa muito forte, um apóstolo que só dá curso de libertação também. Ele falou que nós não podemos tirar os olhos dos nossos filhos quando ele completa 12 aos 17. Porque é onde, pela questão hormonal, existe uma brecha pelo hormônio. Quando a criança entra na puberdade, ela se instabiliza emocionalmente, independente se tem alguma herança espiritual, maldição hereditária, independente. Se aquela pessoa tem um propósito muito grande, ele vai ser atacado entre os 12 aos 17. Então é muito forte que você está falando isso, até para quem é mãe de adolescente, se posicionar, porque Deus quer isso também, Deus permite, para que as mães, né, entram como leoas, intercessoras, entram na guerra. Gente, filho a gente perde em casa, não perde na rua, é em Forte. casa.
Então tem que... Quando você ou uma pessoa que chegue para você e fale assim, nossa, perdi meu filho pra rua. Eu escuto muito isso, que a gente vai chegar aí no meu ministério, que foi uma outra etapa. Eu falo, não. Quais foram os sinais 2, 3 anos antes? Porque dá sinal, começa a se trancar, começa a não ter a comunicação, o olho no olho, não ter o carinho. E aí a gente, na nossa rotina, que se a gente deixar engole a gente, é onde a gente realmente vai perdendo ali aquela conexão. Deus foi muito bom comigo, com meus filhos, foi muito bom. Mas tem uma história aí, Eu tinha, em nome de Jesus, um relacionamento muito complicado com a minha mãe. E desde pequena, lembra que eu falei que com 12 anos o meu sonho era ser adotada? A gente tinha muitos embates, a ponto de algumas vezes ela tentar contra a minha vida a ponto de eu ter uma medida protetiva. Meu Deus. Medida protetiva de uma filha contra a mãe. É pesado? Sim. Foi a primeira do Brasil. Eu falo isso com muita dor. E os caminhos errados, e hoje a gente vê claramente, Deus mostra, né, o discernimento. E quando eu me casei com o meu marido, eu e ele buscamos a sabedoria emocional. Não falo nem inteligência emocional, porque eu acho que o nosso emocional é burro e o nosso coração é enganoso. É bíblico, o nosso coração é enganoso. A gente buscou essa sabedoria emocional, e isso já tem mais de 25 anos. Então, quando a gente casou, eu falei, olha, a gente não vai poder ter filho. Eu casei assim, certo? Debaixo dessa falsa promessa. Que aí o meu marido foi incrível nessa parte. Eu falei, só que eu quero fazer uma história diferente em todas as áreas da minha vida. Honro e agradeço que meus pais me ensinaram de bom, porque tem muita coisa boa, mas o que não faz sentido pra mim, eu vou fazer uma história diferente. Você me ajuda? A gente pegou um na mão do outro. Foi perfeito? É perfeito? Não. Mas a gente é junto ali. No meu casamento não tem uma história de adultério, não tem nem a palavra de divórcio. Você pensou em adotar? Sim. Totalmente. Aí até que casamos, comecei a buscar tudo de cursos, muitos cursos que não são do Senhor, que são ocultismo. Uau. Busquei. Então hoje eu acho que eu vejo, já pedi perdão pro Senhor e vejo que foi um tratamento. Mas eu estive em todas as linhas. Então se alguém chegar para mim e falar, olha, a técnica X, eu vou te falar, é ocultismo. Não é ocultismo, porque eu estive dentro de tudo, Alana. Dentro. Quando eu tive esse entendimento na libertação, isso que faz 3 anos e meio, não faz muito tempo, quase 4 anos, eu sofri muito, eu falei, Senhor, o quanto eu te feri. E ali no meu tratamento aqui espiritual e emocional, ele falava comigo, olha, não, mas hoje, quem chega e fala, estou aqui, você tem tudo de bagagem para falar, eu sei o que você está passando, e trazer essa pessoa para mim. Então eu tenho muito trabalho aqui, porque a colheita é grande e os trabalhadores são poucos, né? Então, o meu marido, quando a gente casou, a gente começou a buscar isso de cursos de psicologia, cursos mentais, várias coisas. Tá? Vocês dois aceitaram Jesus no mesmo tempo? Não. A gente achava que tinha, né? Não. A gente era católico na época, praticante, sempre fomos do praticante, aí depois de alguns anos a gente parou de praticar porque muita coisa já não fazia sentido e hoje eu sei o porquê. Não é sobre religião, é sobre a intimidade e cada um tem a sua história com o Senhor, mas na nossa história a gente foi buscar em cursos mentais, então psiquiatras, um que eu honro muito já é falecido Dr. Isamitiba, não sei se você conheceu. Incrível, é um médico, e a gente foi buscando e eu decidi fazer diferente o que eu não gostaria de repetir de padrão na minha vida. Aí a gente tem um padrão de repetição genético, que hoje a gente sabe, vamos falar da nossa medicina, 14% é o que a genética realmente influencia na nossa vida. O restante é a epigenética, que são hábitos de vida influenciando na nossa genética. Um exemplo para vocês, se seu pai, sua avó tem diabetes, você deve ter um gene, sim, para o diabetes. Mas se você evitar açúcar, você evitar certos alimentos de alto índice glicêmico, fazer uma atividade física, ter cuidados
específicos, você tem 80% aí de chance ou mais de não ter isso geneticamente. Nós temos também as heranças emocionais de padrões. Heranças emocionais de padrões, que é o que eu fui buscar na época, ainda não conhecia o Senhor verdadeiramente. E nós temos as heranças espirituais, que 4 gerações, nós recebemos bênçãos e maldições. A minha bisavó, por exemplo, ela provocou um aborto. Eu não sei, isso eu estou falando hipotético porque eu também não sei se a minha fez. Eu não sei, eu não concordo, eu sou contra aborto, mas você tem a legalidade na sua vida apenas por ser descendente. E nós precisamos renunciar a essas heranças de maldições. Então, a gente é espírito, a gente habita um corpo e a gente tem uma alma. Não tem como olhar, esse ano eu completei 30 anos de medicina e para minha clareza do 3.0 foi nós somos tridimensionais. Não tem como, gente, tratar só corpo, só alma e só espírito. É tudo junto. Também aquela pessoa que fica só no espiritual e não cuida do seu corpo, isso é uma desonra. Porque você é o templo do Espírito Santo. Seguidora. É uma desonra. Você está desonrando o templo do Espírito Santo. Aquela pessoa que vai muito no espiritual, cuida do corpo, mas também não cuida da sua alma, é desonra. Então, nós somos tridimensional, não tem como separar. E a doença da Sofia veio para me mostrar isso. A dela era especificamente espiritual, coisa que na minha mente era absurdo. Se alguém chegasse para mim e contasse uma história dessa 10 anos atrás, eu ia falar, nossa, gente, que pessoa. Ia julgar, olha só, e ainda ia pecar. Então veio para, assim, naquela noite que eu contei que eu fui ao pó, realmente, que eu ouvi, parecia que eu ouvi a voz de Deus, você tem que ter posicionamento. Ali eu entendi, comecei a entender que ele me queria, é a mim que ele quer. E ali começou todo esse processo que chegou na minha oração de me entregar como instrumento do Senhor. Porque um espírito, pessoal, um espírito na terra, sem um corpo, é ilegal. É ilegal. Por que que a treva usa corpo, incorpora e tudo mais? Porque o espírito ele precisa de um corpo. Quando eu entendi esse princípio bíblico que chama instrumentalidade do homem, é um princípio que Deus criou. Ele criou e ele mesmo segue. Eu me coloquei como instrumento do Senhor. Eu falei, não, então, peraí. Se eu já usei o meu corpo para a treva, porque até isso eu fiz, por que que eu não vou pro nosso Criador, o que vence todas as batalhas? Ô, gente, eu vou pro time vencedor, certo? O time vencedor. E ali, realmente, eu me entreguei. Eu falei, Senhor, eu te entrego meu corpo, minha alma, tudo, meu espírito a ti, o nosso único Deus. Quem quiser fazer essa oração comigo, gente, eu convido a fazer. Só que antes de fazer, pensa bem, nada mais é sobre a sua vontade. Não é. Não é. A sua vontade, ela não vai prevalecer. Mas tem uma coisa muito importante. A vontade de Deus, sabe o que ela é? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é muito melhor que a nossa. Então eu fiz essa oração me entregando como instrumento. E daí minha vida tem sido isso, que nós vamos chegar em alguma hora na nossa conversa. Inclusive, quero fazer uma pergunta um pouco polêmica que vai associar aí o seu primeiro amor. Né? Eu acredito que nesse encontro aí que você está falando, você teve um chacoalhão de Deus, um encontro com Deus. Queria até que você falasse assim, de uma experiência e que se nesse fervor que a gente recebe logo que a gente conhece, você se posicionou. Você, no seu consultório, você falou, agora eu vou fazer diferente, vou pegar minhas funcionárias, vou pegar o paciente. Você se posicionou em relação a isso no início? Lana, de falar de Jesus para os seus pacientes? Sim, vamos lá. Eu já falava, só que eu não tinha intimidade. Eu era serva e não era filha. Uau. Vamos falar aqui de identidade, gente. É assim, não tem como falar de identidade sem falar de filiação. Então, vamos lá. Eu era muito ativa na minha igreja, né, era ativa,
E há muitos anos eu tenho um propósito, não é de agora, muitos anos na medicina, de realmente, eu amo pessoas e ajudar as pessoas. Então, quando eu era gineco lá, mesmo aquelas adolescentes grávidas, tá? Já tive caso de tirar, porque eu morava em Mato Grosso do Sul, é rota de droga. Já aconteceu, o hospital público que eu trabalhava, a saúde da família, retirar papeletes de droga da vagina de adolescente. Grávida. Meu Deus. Grávida, tá? Eu me lembro até hoje disso. E imagina a minha cabeça, mas sempre a mão do Senhor ali. E ali, sempre eu quis ajudar pessoas. Eu sentava, quem já tinha bebê, eu sentava no chão, ensinava a fazer mamadeira. Então, assim, com a mão, para honra e glória de Deus, por isso que eu vejo assim, Ele cuidou muito de mim. Eu fazia com excelência para Deus, tá? Sempre. Na dermatologia, eu acabei saindo da ginecologia porque o meu lúpus começou a dar muito problema. E eu cheguei a desmaiar em 2 cirurgias, eu fazia uma média de 30 a 35 partos por mês e parto não Meu tem Deus. hora, tá? Nisso veio meu filho, então eu não tinha uma estrutura familiar de ajuda. E aí eu falei, Senhor, hoje seria o Senhor, mas na época, na minha cabeça, eu falava, eu preciso ir para uma especialidade não cirúrgica. Desacelerar. Exato. E aí veio a nutrologia e a dermatologia, que eu fiz prova de título, e fui para estética. Foi um outro momento na minha vida muito importante, porque quando eu entrei na dermatologia estética, o dermatologista não fazia estética. Não queria. Era a medicina estética, a especialidade que não virou especialidade. E ali me deu, falei, Senhor, como assim que eu vou fazer uma especialidade que é até marginalizada na medicina? Era, né? Hoje sim que a dermatologia encampou isso, mas antes não. E aí veio um outro mentor que eu falei, não, eu não fiz tantos anos de medicina, tenho 9 pós-graduações, tinha muita coisa científica para isso, né? Aí um professor, que até hoje eu sou grata a ele, que foi o Dr. Lai Ribeiro. Eu fui mentorada dele 1 ano e meio. Ele colocou 2 livros na minha frente. Eu lembro até hoje. Ele olhou para mim e falou assim, esse livro é meu e esse livro é seu. Eu vou te emprestar o meu por 6 meses. Esse é seu. Eles são iguais. Qual que você vai cuidar mais? Eu falei, o seu, claro, né? Tem que devolver. Ele falou, então, o seu corpo não é seu. Uau. Seu corpo não é seu, precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. E aí entra uma estética com saúde, com o conhecimento de ginecologia. Não é sobre fazer uma toxina. Claro que sim, melhora. Mas o nosso corpo, ele é uma orquestra. E a pele é o maior órgão do corpo humano, mostra tudo que está dentro. E hoje, com o meu ministério, eu olho para uma pessoa, Deus tem me revelado muita coisa pelas expressões faciais. Uau. Pelos tipos de ruga, porque nós vamos ter uma bênção, gente. Mas pelos tipos de ruga, pelos tipos de movimentos musculares, Deus me revela, inclusive nos nossos atendimentos no Ministério da Pastora Tânia, eu olho assim, essa pessoa ainda não confessou isso, não confessou pelo rosto. Uau. E é no rosto. Teve um dia, já volto lá pro outro, mas só um parênteses. Teve um dia no Ministério da Pastora Tânia, que é o SILC, gente, que é o Seminário Internacional de Libertação e Cura, e eu faço parte dos conselheiros dela, da equipe. Uma médica, inclusive, a gente faz o atendimento individual, acabou o atendimento, o rosto dela foi transformando. Aí eu cheguei, no outro dia eu não a reconheci. Uau. Eu olhava, aí ela veio conversar comigo, Kátia, você me atendeu ontem, Aí eu corri pra pastora Tânia, falei, pastora, eu tô ficando doida? Ela falou, filha, é o Botox de Jeová. Ou seja, a pessoa ela vai confessar pecado, ela vai liberar perdão e rejuvenesce. Rejuvenesce, gente. Olha que só. coisa mais maravilhosa. Onde que acontece Que isso? coisa Deus é linda. demais. Mas eu me perdi onde a gente estava. Sobre o seu posicionamento no consultório. Tá, então eu sempre tive esse propósito de que cada pessoa que chegasse perto de mim tinha que sair melhor. Tem que sair melhor, não é que tinha, tem. Seja por um tratamento, por um abraço, por uma conversa, por uma palavra, tá? Então isso já existia. Quando eu entrei na dermatologia, que eu fiz a prova de título, tudo, eu sempre trabalhei identidade. Identidade. Então, nunca eu fiz um tratamento que a gente vê que são as demonizações, né? Não é harmonização, gente, é demonização. É o bocão
É o ão, tudo ão. O ão não é meu propósito. Nunca foi. Isso mesmo antes de mergulhar aí em Romanos 12, na renovação de mente. E ali, isso tem mais de 15 anos. Então, às vezes, eu perdia, entre aspas, né? Levava mais tempo convencendo uma pessoa a não fazer um tratamento do que se eu fizesse e ainda ganhasse, porque eu preciso trabalhar, eu preciso pagar a conta. Mas esse propósito eu sempre tive. Tá vendo a mão do Senhor? Né? A mão do Senhor. Mesmo não falando de Jesus, tinha isso. E hoje é muito claro na minha vida. Por isso que eu me entreguei completamente. Porque eu vi todo esse trabalho, mesmo quando eu estava desagradando o Senhor, não conhecendo verdadeiramente. E como que foi isso? Esse ponto-chave. Sofia, que eu contei para vocês, mas antes disso, uns dias antes, um querido amigo me ligou e falou assim: o Cá é médico, você vai dar aula no congresso tal? Eu falei, eu parei, porque eu me aposentei de aulas em congresso. Eu falei, não vou. Aí ele falou assim, será que você não consegue falar com o fulano, pro fulano falar com a fulana, que era a coordenadora do congresso, que eu tô querendo dar uma aula? Eu tava caminhando, eu falei assim, por que você não liga direto pra ela? Naquela hora, Alana, eu sentei. Falei, eu já te ligo, desliguei. Eu sentei e falei, gente, eu tô buscando em tanta coisa, tô dando tanta volta, é só eu ir na fonte. E eu falei pra ele, vai na fonte, ela que organiza, ela é dona do congresso, a fulana. Eu falei, gente, olha o que eu tô fazendo da minha vida. Uau. Olha os movimentos. E é só através do filho que se chega ao pai. Então ali, nesse momento, a minha identidade realmente de filha, olha só, numa caminhada, num assunto de congresso que não tem nada a ver, entendeu? Eu falei, gente, é direto. Então ali caiu a minha ficha da minha falta de identidade e de realmente intimidade. Agora, eu fiz um combinado com Deus. Vamos lá, vou falar minha porção filha rebeldinha. Ele já pedi perdão. Eu já tinha quase saído da medicina nessa época. Eu estava um passo fora, eu tinha empreendimentos. E empreendimentos muito bons, tá? E que ele me deu esse dom, graças a Deus, tudo que põe a mão prospera, em nome de Jesus. E ali, a partir desse movimento todo, eu comecei a detestar. Peguei um ranço. E eu tava já assim, diminuindo bem, quase saindo. E vinha assim, parecia um letreiro, Alana, eu não te coloquei ali, mas eu não te coloquei. Você tá na vontade permissiva. Eu não sabia nem o que era isso, tá? Porque depois disso que eu fui fazer seminários, da teologia e tal. E eu tô pirando, tô endoidando. Resumo. Fiz um jejum de Esther, com muita seriedade, muita oração. Fechei tudo. Meu Deus. E voltei com tudo pro consultório. Nessa volta do consultório, eu fiz um combinado com Deus. Porque vinha assim, celeiro. Aí eu fui estudar celeiro na Bíblia. O meu consultório é um celeiro. Eu tenho meta por semana para apresentar Jesus, tá? Glória a Deus. Eu tenho meta por semana. Tenho. E a semana que eu não bato Aqui a a gente meta, tem eu um fico livro preto. Cada um que aceita Jesus, a gente escreve o nome para até computar no final do ano. Gostei da sua ideia. Adorei. Talvez eu faça isso. E ali no celeiro, o que aconteceu? Eu falei, Senhor, eu não vou abordar ninguém sobre o Senhor. Mas quem o Senhor quiser que eu aborde, eu preciso de alguma coisa. Um sinal. Exato. Claro que a música é só louvor, tem uma Bíblia grande, tem as iscas cristãs, né? E eu, especificamente, não chego falando. As pessoas têm me abordado. Uau. Tá? Têm me abordado. Então, é tudo com muito equilíbrio. E aí vamos para 1 Timóteo 1,6. Deus não nos deu espírito de medo, e sim de poder. O que é poder? Poder em Cristo Jesus. De amor. Amor é o caráter de Deus. E moderação. Moderação é o equilíbrio. Porque senão a gente se torna aquele crente chato. Eu, purinha. Não, isso não é legal. Agora eu já melhorei bastante. Não. Depois de tomar tanta pancada. Se eu fui chata com alguém, eu peço perdão, gente. Mas assim, da mesma maneira que eu não queria, numa época que muita gente tentou me ministrar, eu também não quero ser aquela invasiva.
Mas quando a pessoa me aborda, eu paro tudo. Maturidade espiritual é isso. Eu já tive paciente que desmarcou a minha consulta um dia antes porque disse que não queria uma pastora, queria uma médica. Porque pastor é na igreja lá. É que ela viu um post meu, enfim, foi influenciada e porque a gente nunca fala nada no agendamento, né? Ela tomou as próprias conclusões, falou que ela era católica e que ela não queria uma religião. E tá tudo bem, Exato. né? Mas assim, eu escutei, sabe de quem essa semana? Eu faço uma mentoria com o Paulo Vieira. Ele falou, Kátia, a gente tá organizando um projeto ali e ele falou, Kátia, você é pastora, você é médica e só que se a pessoa quer só o pastor ou a pastora, eles vão para a igreja. Exato, é isso É mesmo. muito além. É na sutileza, aí essa fala é minha. É na sutileza, é no nosso comportamento, é no olho da gente representar o amor de Cristo. A gente não precisa estar falando. E hoje eu recebo muita gente que chega para mim, pacientes antigas, que viram, pacientes de 20 anos, que viram toda a minha trajetória. Semana passada, eu quero conhecer o seu Deus. Uau. Eu falei, opa, agora vem comigo. Que lindo. E eu tenho uma célula, gente, toda terça, às 19h30, online. É online, então quem quiser depois pode pedir, a gente coloca o link. E eu dou a mão, mas pego no pé, tá? Pego no pé. E ali é um discipulado. Eu falei, pastora, então, né, gente? Pastorear é isso. Tá fazendo, tá orando, ela vai... Pastor não é só subir lá no púlpito, palco. Não. Aliás, nem é aquilo. É o cuidado mesmo. Então, Alana, eu sempre fui pastora e não sabia. Sempre fui. Médico é no final, né? A gente tá cuidando, ele tá acompanhando, né? O que é o pastor? Acompanhar a ovelha. Você falou do seu posicionamento, maravilhoso. Isso que é ter maturidade espiritual mesmo. Mas como que você lida sobre a sua agenda? Agenda médica, empresária, gestora, pastora, mãe, esposa, enfim. Que essa eu preciso dessa dica aqui, porque... É o que eu preciso hoje. É meu gargalo, na verdade. Olha só, para falar da agenda hoje, eu vou te falar de alguns anos atrás. Quando eu não estava realmente em Cristo verdadeiramente, e quando eu não tinha me colocado como um instrumento real de Deus aqui, eu tive burnout 3 vezes. Nossa. Uma das vezes eu cheguei no Einstein de cadeira de roda, ninguém achava nada, foi até na pandemia, todo mundo procurando vírus e não tinha vírus nenhum. Meu cortisol, gente, aí vamos pro corpo. Tá? Vamos falar do corpo. O cortisol é um hormônio que ele é produzido pelas glândulas adrenais. E ele, como tudo no nosso organismo, tem que estar em equilíbrio. Então, existe uma quantidade ideal. O mínimo é 10. E ele funciona como se fosse um motor do nosso carro. Um motor. Quando ele está alto, é porque a gente está muito acelerado agudamente. Quando ele está abaixo de 10, significa que a gente acelerou tanto que o motor está pifando. E o meu tava 4. Uau, meu Deus. E aí eu faço uma reposição hormonal. E eu fico triste porque muitos médicos ainda não acreditam nisso, mas eu vivi. Então eu não tenho como negar a minha história 3 vezes. Uau. Tá? Então eu tive burnout 3 vezes e aí nós vamos para a Bíblia. Quando a gente realmente está fora do que Deus quer pra gente, é cansativo. Porque Ele, na nossa vida, é leve. Tá? É leve. Claro que existe um cansaço físico, um cansaço mental, mas nada que uma noite ou um final de semana não te recupere. Então, quando a gente está fora do centro da vontade dele, do que ele tem de propósito para nós, vem tudo isso, burnout, vem uma série de situações. E isso é obra da carne. Isso é obra da carne. Certo? Nós estamos pecando também, em desonra. Doença. Exatamente. Então, hoje, eu faço muito mais coisas do que eu fazia quando eu tive o burnout, creia. Uau. Mas de uma forma leve e organizada. Leve e organizada. Então, hoje, qual que é a minha rotina? Eu atendo 3 dias por semana nas minhas clínicas. Um dia em uma, 2 na outra. Tá. Aí, quando eu estou ali, de corpo, alma e espírito. Eu tenho filhos adultos, que facilita muita coisa. Hoje eu não preciso levar filho na escola, reunião de escola não existe mais. Até isso foi cuidado do Senhor. E essa ativação ministerial, ela aconteceu há 2 anos. 2 anos. E tem sido bênção. Na minha vida, por exemplo, vindo pra cá, meu celular tá aqui, uma pessoa me pediu ajuda ministerial. Aí eu vou pra palavra. Buscai primeiro o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado. Eu tinha várias coisas para resolver
Mas onde eu vou primeiro? No reino de Deus. No reino de Deus. Aí eu ouvi, falei, olha, ela me pediu uma opinião pastoral, eu dei, falei, vamos orar. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito claro hoje, para honra e glória de Deus, e é Ele que dá essa sabedoria mesmo, eu oro todo dia pela sabedoria que vem do céu mesmo, para Ele me colocar onde Ele quer que eu esteja aquele dia. Então, umas coisas que eu faço com as minhas discipuladas é o seguinte, gente, abrir o olho de manhã, abriu, não é nem para levantar. Senhor, eu consagro meu dia a Ti em nome de Jesus. Aí eu viro para levantar e falo, em voz alta, eu repreendo toda ação do maligno na minha vida, nas minhas clínicas, nos meus filhos, nos meus trajetos, no meu marido, em nome de Jesus. Por quê? O diabo, ele existe. Não adianta muitos negarem. Existe. E ele não lê o nosso pensamento, ele ouve. Então, você tem que repreender em voz alta. Deus sim lê os nossos pensamentos. Então, você pode orar falando. Quando você quer falar com Deus, pode ser em pensamento, que a gente fala em espírito, e falando. Então, todo dia eu abro meu olho, Senhor, eu consagro meu dia a Ti, Pai, em nome de Jesus. Sentei na cama, eu repreendo a ação do maligno na minha vida, nas minhas clínicas, em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Aí eu levanto. Glória a Deus. Por exemplo, hoje eu tive que sair muito cedo para chegar aqui. Eu não consegui ter meu tempo devocional. Mas ainda vou ter. Em nome de Jesus. Eu vou ter. Mas assim tem sido minha vida. Então, eu tenho... E vou te falar, Alana, como Deus é lindo. Quando a gente se entrega, Ele faz umas coisas que você olha assim e fala, meu Deus, eu não conseguiria sozinha. Não, eu imagino. Quem vê a sua agenda e você super plena, gente, olha que linda, elegantérrima. Obrigada, né? Pensa, fazendo esses milhões de coisas, sem Jesus não tem como. Não tem. E eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho que dar um parênteses aqui, que meu marido, a gente tá junto desde os 10 anos. Isso que eu quero que você conte sobre o livro. Isso. Né, esse propósito desse casamento aí desde a adolescência, que coisa mais linda. O Marco é um homem incrível, incrível, incrível. A gente se conheceu quando eu tinha 10 anos, no dia do meu aniversário. E dali virou uma paixão, aí um namoro com 14, casamos, ficamos um ano separado, namoramos 12 anos no total, a gente se casou no dia que a gente completou 12 anos de namoro. E ele é delegado de polícia aposentado, tem uma história linda na polícia, linda, linda, muito íntegro, honesto. Uau. E um super pai, um super marido. E sem o apoio dele, eu não conseguiria fazer não. Por quê? Gente, eu não faço mercado na minha casa. Eu não vou em mercado. Quando eu vou em mercado, vira até piada no grupo da família. Porque mamãe no mercado, socorro. Eu não ponho gasolina no meu carro. Agora eu não tenho mais carro. Eu só ando com ele. Porque ele se aposentou, mas ele está em vários projetos. E a gente vai junto, tudo que ele está aqui me esperando. Ai, devia ter subido, então, que ele tinha umas coisas para fazer aqui perto. Ah, entendi. E numa loja de armas que é aqui perto. E aí, a gente faz tudo isso junto. Então, hoje, veja bem, gente, o casamento. Então, vamos lá. Casamento, primeiro, orar. Senhor, realmente aquela pessoa é para mim? Se for, Senhor, me dá um sinal. Pedir sinal não é uma maturidade espiritual, mas muitas vezes a gente precisa. Mas, Senhor, eu não quero me unir a uma pessoa que não seja de Ti para minha vida. Por quê, gente? Aí desanda tudo. Desanda. Quando não é, desanda, e aí vem filho, aí tem filho que sofre, todo mundo sofre. Eu não orei, eu não sabia orar não, naquela época. Mas não tenho dúvida que é do Senhor. Você realmente testificou que aquela pessoa segura na mão e vai. Então tem que ter admiração, porque o casamento eu vejo que é uma estrada toda esburacada, curva, e de repente ela fica linda e começa tudo de novo, os buracos, as curvas, mas você tem que estar agarrado na mão e não soltar. Às vezes um vai um pouquinho para frente, o outro tá para trás, aí o que tá na frente puxa, daí inverte, sabe? Isso com respeito, com honra, com amor, sabe? Com paciência e liberar perdão todo dia, gente. Tem que liberar perdão. O perdão, ele é uma decisão, ele não é uma emoção. Ele é uma decisão e a gente tem que perdoar para ser perdoado, tá na Bíblia. E o perdão, ele tem que ser declarado, porque o mundo espiritual é feito em palavras. Deus falou em Gênesis, haja luz, e veio a luz. Então, mas eu não sinto mais nada pelo meu marido ou outra pessoa que seja. Gente, não é o sentir, você tem que declarar. Enquanto você não declara, você tem ali uma chavinha no mundo espiritual que precisa ser liberada. E a retenção de perdão
é isca do inimigo. Então é liberar perdão, liberar perdão. Hoje vou dar um exemplo pra vocês. Correndo, vindo pra cá, tal, minha funcionária faltou hoje. Aí meu marido deixou a escova dele, olha que bobeira, pra vocês verem como é importante. Deixou a escova de dente dele, elétrica, carregando na minha tomada, porque a gente tem eu tenho o meu lado da pia, ele tem o lado da pia. Você vai, pode rir, não tem problema. Aí eu derrubei, porque eu tinha que usar o secador. Eu falei, põe a sua escova do seu lado, né? Eu fui grossa, já pedi perdão. Aí ele, cá, tipo assim, oi, né? Ele riu e saiu. Foi sábio, porque se ele desse trela, eu ia virar, né? Então olha a sabedoria de quando um tá irado, o outro fica quieto. Eu não fiquei irada, mas fiquei irritada. Aí eu libero o perdão pro Marco em nome de Jesus. Por quê? Porque ele botou a escova no meu lado. É bobo, mas a gente tem que liberar em nome de Jesus. E pedir perdão, porque eu fui grossa. E homem, gente, vou falar assim, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não sei o público aqui. Se tiver criança, tapa o ouvido agora. Homem, é muito tranquilo da gente cuidar, gente. São 3 coisinhas. 3. Uma, eles amam elogio. Elogiar. Homem é palavra de validação. Eu demorei pra entender, tá? No meu casamento. É validação. Relacionamento íntimo, sexo. Sim, tem que ter. Eu tenho uma receitinha nossa. E 3 é barriguinha cheia. Eles estão de barriguinha cheia. Homem com fome fica nervoso. Anota aí, mulherada, que tá orando pelo seu varão. Validação, ou tá com seu elogio. marido. Elogio verdadeiro. Eles não são perfeitos, ninguém é, gente. É validação. Nossa, que legal isso. Nossa, demais. Tá? Super chave, e tem um olha. quarto que eu tô pondo agora. Silêncio. Sabe qual que é a linguagem dos sábios? É o silêncio. E nos 5 primeiros segundos de uma situação é onde a gente fala as piores e melhores palavras. Quem que foi sábio hoje de manhã com a bobeira da escova de dente? Meu marido. Porque ele ficou em silêncio e saiu. Uau. Entendeu? É tão simples, é que a gente gosta de complicar, né? Por quê? É verdade. Me fala outra coisa. Qual o procedimento que você acha que mais transforma vidas no seu consultório hoje? Procedimento, você fala realmente de pele. Isso. Tá, então assim, ó, a pele e o músculo, vamos lá. Eu explico para os meus pacientes que o nosso músculo é como se fosse um colchão e a nossa pele é um lençol. A partir dos 30, tanto o colchão quanto o lençol, dependendo da genética e dos hábitos de vida, vão tendo alterações de flacidez. Então, falando em rosto, o nosso rosto começa a vir para cá, depois dos 40 para cá. Qual é o intuito da dermatologia moderna, séria, científica? É manter essas estruturas no lugar. Bom, aí vem um pouquinho mais. São 5 pilares de longevidade com 3 de pele que eu trabalho na minha clínica. Então, entra o meu conhecimento de ginecologia. Eu não atendo na ginecologia nem na nutrologia, mas eu trago conhecimento. Quando uma pessoa senta comigo pela primeira vez, eu falo desses pilares. O primeiro, gente, nós estamos falando de longevidade, em viver bem e mais tempo, que é o health span. A gente viver realmente na plenitude. O sono, fundamental. Menos de 1% só que tem o gen que não precisa dormir às 8 horas. É mais fácil cair um raio na tua cabeça. Então, saiba que você precisa das 8 horas. Então, sono em quantidade e qualidade. Número 2, gerenciamento do estresse. Tá? Gerenciamento é muito mais tranquilo com o Espírito Santo, mas nem todos têm o Espírito Santo dentro. Então, o estresse todo mundo tem. A sua dor não é maior do que a do outro, gente. Você não é o lírio do campo dourado, tá? Então, o gerenciar o estresse, cada um da sua maneira, é necessário para a longevidade. Terceiro, atividade física. Tem paciente que fala para mim, eu não gosto. Fala, mas quem perguntou? Eu também não gostava. Tem que ir. Quarto é a alimentação. A alimentação é muito importante do que a gente se alimenta. E quando eu falo em alimentação, é comida, mas também o que você ouve, o que você assiste. Por exemplo, eu vim de táxi. O taxista que sempre anda com a gente, ele já vem no louvor. Ontem eu peguei um Uber, sexta-feira eu peguei um Uber que estava ligado o rádio na tragédia. Isso aí você está alimentando a sua alma. Falei, Senhor, com muito respeito, será que o Senhor pode tirar isso porque eu tô me sentindo mal aqui dentro? Pedi perdão, pedi por favor. E ele, falei, não me faz bem ouvir isso, eu fico mal. Pedi com muito carinho, né? Aí depois a gente engatou uma conversa e tal. E o quinto é a suplementação.
Então a gente precisa suplementar algumas coisas. Vamos falar do básico. O que é o básico? Olhar para o teu magnésio. Ninguém é para sair se suplementando sozinho, gente, mas procurar uma ajuda médica nisso. Magnésio, vitamina B12. A B12, ela ajuda em muitas coisas. O nível ideal 600. A vitamina D, que participa também, principalmente da nossa imunidade. Ferro e ferritina, tem muita questão de queda de cabelo. A gente tem que estar, o organismo tem que estar alinhado. Então, vamos lá, alinhamos a orquestra, que é o organismo, que é a música, a melodia, a partitura, o afinamento, alinhou, aí nós vamos para a pele. Porque se eu recebo um organismo, um corpo, um organismo todo desorganizado, não adianta eu usar a melhor tecnologia do planeta, porque aqui vai responder muito menos, entendeu? E aí nós temos 3 pilares de pele. Um é o skincare, hoje a gente tem vários ativos. O segundo é a suplementação de pele. Nós precisamos muito de proteína, é 1,6 pelo menos gramas por quilo de peso. Eu oriento 2, por exemplo, a pessoa pesa 50 quilos, ela precisa 40 mais 2 gramas de proteína. Ou seja, 100 gramas de proteína, um ovo tem 8. Então, a suplementação acaba sendo fundamental para a musculatura, porque a gente precisa prevenir principalmente a sarcopenia. Vocês já viram um idoso que anda todo assim? É falta de massa muscular, mas que começou 20, 30 anos antes. Então, a gente tem que se olhar agora. E aí, nós vamos para as tecnologias. Os procedimentos, eu amo fazer procedimentos, Alana, conjugados. Então, são vários procedimentos com um objetivo único para alinhamento do organismo. Então, primeiro, o que está incomodando? Por exemplo, te dar um exemplo. O paciente chegou para mim quinta-feira, falou, estou com isso aqui incomodando. Não adianta eu chegar e aplicar algo aqui, porque é estrutural. Então, eu trabalho na estrutura. Seja emocional, espiritual e pele e músculo, entendeu? Então, ultrassom microfocado amo, pelo menos uma vez ao ano a partir dos 30, que vai trabalhar o músculo. Aí voltamos pro colchão, tá? A gente estava na orquestra, agora a gente volta pro colchão. E a pele, que é o lençol, entre aspas, a gente idealmente estimula uma vez por década de vida no ano. Então, por exemplo, eu tô com 53, o ideal é eu fazer 5 estímulos por ano. Isso é ciência, tá? Não sou eu. O músculo, uma vez, no máximo 2 por ano. Mas na pele precisa mais para envelhecer bem. E qual estímulo? Aí tem vários. Tem laser, tem radiofrequência, tem fios, tem bioestimulador. Então, quando uma pessoa me fala assim, Kátia, quanto custa o seu bioestimulador? Eu falo, eu não sou prateleira de supermercado para vender um produto. Nós vamos organizar um envelhecimento dentro da sua possibilidade. Dentro da sua. Cada um tem uma condição. Eu digo financeira mesmo. E os pacientes têm essa liberdade de falar, Kátia, olha, eu posso por ano isso, ou agora eu posso isso. Falei, então vamos focar aqui. Porque isso vai trazer isso. Porque o que é importante? Ter consciência do seu estado atual, do que você quer chegar e traçar o caminho. E para isso eu tenho um mapa de autoavaliação da pele, Alana. Eu fiz um mapa que é para consciência atual. São as 12 queixas principais que eu recebi ao longo desses 30 anos de medicina. E ali a pessoa se dá uma nota. Né? Então é a consciência mesmo. Ó, isso aqui é o que mais te incomoda, mas você não pode tratar isso, então vamos focar nisso, sabe? E de acordo com a condição da pessoa. Perfeito. Muito bom. E vai uma dica aqui. Aquela pessoa que fica pulando de consultório em consultório, vai dar ruim muito na pele. Vai dar ruim. Tanto que eu não permaneço com pessoas que fazem isso. Que faz um procedimento e passa com você. Faço um negócio aqui, faço outro lá. Parece uma feira. Não. Eu sento, falo, olha, não dá certo, porque onde todo mundo põe a mão vira território de ninguém. Uau. De ninguém, tá? E vou um pouco além com você, que você é médica, você é cirurgiã vascular. No meu ministério de libertação, derramamento de sangue, ou seja, sangue é moeda de troca no mundo espiritual. Jesus morreu por nós, derramou sangue.
a treva, não usa animal, mata, tal, é sangue, moeda de troca. Eu tive o entendimento que quando eu vou fazer uma aplicação, eu derramo sangue. Exatamente. Então eu consagro. Aqui a gente fala isso, nós vamos trocar o seu sangue e colocar o sangue de Cristo. Exato. Em você. Então, assim, é até engraçado falar isso, porque não depende da religião, mas se a pessoa crê, né? Então a gente consagra todo o procedimento antes, e aí às vezes tem paciente que eu declaro mesmo, olha, o seu sangue está sendo trocado, e às vezes sangra mesmo, ainda mais vascular, não tem como. Vascular sangra. Às vezes o paciente nem sabe. Muito eu estou consagrando aqui em pensamento. Em pensamento. E aonde, para a honra e glória de Deus, Alana, eu tenho ouvido assim, gente, eu já fiz tal coisa, mas foi um resultado. Eu falo, filha, não sou eu, não fiz nada de diferente. Exatamente, eu falo isso. A técnica é a mesma de todo mundo. Maravilhoso. Maravilhoso. E você já teve algum julgamento quando você foi ungida pastora por algum paciente? Teve alguma situação? Eu creio que sim, mas nem quis saber. Porque isso eu aprendo com meu filho. Mãe, se a gente for parar por cada cachorro que late, a gente não segue o caminho. Uau! Então, assim, é para estar comigo quem quer que Deus queira que esteja. E quem não, super tranquilo, né? Super tranquilo, que Deus abençoe, que guarde, cuide, blinde, em nome de Jesus. No começo, quando você aceitou Jesus, você teve muita guerra espiritual, no caso, na clínica, alguma questão financeira, alguma questão de paciente? Alana, vamos aprofundar um pouquinho esse assunto, tá? A gente vive em guerra, sim. Então, vou te responder, mas eu quero trazer uma coisa aqui, agora um conhecimento bíblico. É assim, gente, quando a gente aceita Jesus, né? O que é aceitar Jesus? Biblicamente, nem todos são filhos de Deus, todos são criatura. Para a gente realmente ser filho de Deus, a gente pode passar os versículos depois, para quem quiser ler, e aí vai uma dica. Não confia assim, na Bíblia está escrito tal coisa. Não, está escrito tal coisa aonde para a gente ver. Né? Eu vivi muito isso. E aí eu vivi assim, uau, fulano falou que isso está na Bíblia. Não, a Bíblia está para nós. É uma carta de amor, é um manual da vida que o Criador de tudo deixou pra gente. E que a gente não busca, tá? Então não vão em pessoa, vão para a palavra. E lá é o seguinte, para ser filho de Deus, você tem que crer com o seu coração que Jesus é o Filho que veio e morreu por nós. E você tem que declarar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E aí tem que ter um outro princípio, que é o princípio da concordância. Então, uma pessoa concordar. Princípio da ligação na terra e no céu, que está em Mateus, esse eu lembro. Então, quando você declara, eu, Kátia, aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus, neste momento, nosso nome é escrito no livro da vida, salvação. E a salvação, ela é algo que Deus também, que presente para nós, né? Até me emociona de falar. Bom, aí vem a gente estava falando da guerra espiritual, isso, depois que aceita Jesus. Tá, isso, voltou. Porque aí eu quero falar uma outra coisa que eu preciso guardar aqui antes da gente encerrar. Quando a pessoa aceita Jesus, muitos acham que a nossa vida vai ser uau, virou flores. Onde a gente vai, são rosas no nosso caminho sem espinho. Vamos lá, o diabo, ele não está preocupado com quem está na dele e nem com quem é morno. Porque Deus não gosta dos mornos, também está na Bíblia. Deus vomita os mornos. Eu sou legal, eu não faço nada para ninguém, eu não prejudico ninguém, mas você não vai pro Senhor, tu é morno. E saiba que o governador da sua vida é o diabo, tá? É o diabo. Forte. Então, a pessoa aceita Jesus, só que assim, e tudo que foi plantado? Vamos para Gálatas 6:7. Tudo que plantar vai colher, tá? Então, existe aquele momento de realmente viver em santidade, que eu já vou trazer para vocês o que a pessoa aceitou Jesus, está naquele primeiro amor, tal, só que não ainda está em santidade para fechar as brechas para o inimigo, não passou por libertação, não entendeu ainda.
Então eu vejo muita gente apanhar sim, tá? Apanhar sim. Então aceitar Jesus, o que faz? O diabo, ele vai se preocupar com quem está se caminhando para a luz. Porque quem está na treva e no morno, já está na dele. E lembra, isso é palavra, o diabo, ele só vem para matar, roubar e destruir. E vou trazer aqui para você. Tudo que a gente tem e vem do Senhor. Por mais que você tenha prosperidade, por mais que você tenha tudo, se não veio do Senhor, não vai dar bom, gente. Não vai dar bom. E talvez não na sua geração, mas nas gerações seguintes. Não é pondo medo, gente, é bíblico. É conhecendo a palavra. Quando a gente conhece e tá na palavra, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quando a gente... Eu tinha já um entendimento assim, porque eu sempre fui muito legalista. O que é isso? Eu sempre fui muito da ciência, eu já tinha lido a Bíblia, eu já tinha estudado Rebecca Brown, que é uma médica americana, que foi assim, pioneira de libertação, antes de me conectar com a pastora Tânia, a minha mãezinha. Então, eu já tinha a letra. Eu era uma fariseia, assim que fala, que o fariseu na Bíblia, ele tinha a palavra, mas ele não tinha intimidade, eles não reconheceram Jesus no templo. Então, você cristão que acabou de aceitar Jesus, saiba que tem um período que você ainda está colhendo o que você plantou e você está plantando coisas novas. E é um período. Forte demais. Não é mágica, essa palavra. não é uau, tá? Existe a obediência, o seu grau de obediência. Não é que você, eu plantei um monte de coisa ruim. Jesus perdoa sim. Deus perdoa, o que Ele quer é um coração verdadeiro, quebrantado, Ele realmente perdoa. Só que existe ainda um tempo de você alinhar a sua vida antiga, sem continuar plantando coisas novas, né? E foi o que eu vivi e estou acabando de viver naquelas empresas que eu fechei. Eu tinha a opção de fazer coisas erradas e não ter que pagar muita coisa. Falei, não, era o caminho mais fácil, era atalho de advogado chegar e falar, não, se você for por aqui, você vai pagar 1/3. Não, eu não vou negociar o errado. Uau. Não vou. E ainda tô pagando, entendeu? Pagando, falando financeiramente mesmo, né? Mas com o meu entregue que eu tô no correto. Tem que pagar imposto, gente. Não concordo. Jesus pagou. Dai a César o que é de César. É verdade. E falando até sobre isso, né, a parte financeira, a parte médica, o que você falaria hoje para a classe médica, né, que hoje tem muito médico, tem uma dificuldade em se inserir no mercado como referência, né, tem muitos médicos formados, mas ao mesmo tempo uma dificuldade de ascensão mesmo, né, que muitos dizem pela economia, pela desvalorização do médico, né, eu até acredito que hoje o médico ele não tem a mesma nobreza de antigamente, pelos escândalos, por tudo. Hoje, pela tecnologia, você consegue dar o seu autodiagnóstico pelo Google. Tô com uma dorzinha, vou tomar dipirona. Antigamente não, tudo recorria ao médico. Hoje tem um atalho, né? O que você falaria para os médicos hoje que querem, que estão começando, né? E querem ser realmente uma voz, referência em ser o melhor na sua área? Eu falo o seguinte, até o Paulo Vieira quer que eu faça uma mentoria de médicos. Essa foi um dos motivos da reunião que eu falei no início da semana. Não sei que horas, mas tudo bem. Eu tô orando, o Senhor vai prover, se for dele, vai acontecer realmente, para esse tempo. Mas é assim, olha, nós entender que nós somos espírito, nós habitamos um corpo e temos uma alma. O que todo médico quer é sucesso financeiro. Só que se você não alinha o seu espiritual, tá? Não tô falando de religião, gente. Tô falando de espiritual. Você e o Criador. É vertical, não é horizontal. Aqui, alinhar com Deus. Trabalhar o seu emocional. Emocional. Amo o método CIS do Paulo da Camila Vieira. Já fiz 6 vezes. Uau. Tá? Eles na alma, eles são espirituais também, mas na alma eu não vejo melhor do que eles. E olha que eu já fiz muita coisa. Lembra que lá atrás eu falei que 25 anos atrás eu cheguei pro meu marido e falei, quero fazer uma história emocional diferente, de padrões e tudo. Eu já fiz muito curso. Até um americano super famoso que eu paguei uma fortuna, levantei e falei, vou embora, isso aqui é um show. Então, no emocional, eu indico o método CIS, sim, tá?
Porque eu nunca ali, fiz, vou fazer esse olha, ano. assim, eu lá em casa, pelo menos um por ano a gente faz, tá? E a gente faz parte de um grupo, o meu marido, do Black Belt, que é do Paulo e tal, assim, não é venerar pessoas nem idolatrar, porque isso é pecado. Mas eles são realmente diferenciados nessa parte da alma e tem uma parte espiritual muito grande. Eu te sugiro também fazer a mentoria da Camila, viu? Eu fiz 1 ano, que é online, é mais fácil, né? Mais o método CIS. E aí, no físico, gente, o que eu tenho visto de médico, eu fiz uma viagem recente para um congresso, o que eu vi de médico tomando remédio para acordar, remédio para dormir, Uau. remédio para não sei o quê, droguinha para não sei o quê. É remédio, mas é remédio. Então, eu vejo os médicos desonrando o corpo. Desonrando. E ali sim, você tá alinhado nisso, sem dúvida vem o financeiro. Só que, veja só, buscar conselheiros. Então, por exemplo, tem uma parte que eu não vou bem e não gosto de fazer na clínica, que é uma parte de gestão. Eu tenho consultoria. Kátia, mas isso tudo é caro. Sim, mas trace um plano, peça ajuda, procure pessoas que chegaram aonde você gostaria de chegar, né? E ouça. Eu até hoje, tanto que eu falei, eu tava com o Paulo Vieira, eu pedi opinião para ele, né? Então você ouvir com muita humildade, e não é porque aquela pessoa falou, você tem que fazer aquilo. Gente, vai orar. Orar, Senhor, eu tô em dúvida, me mostra, não tem modelo. Então eu vejo um alinhamento completo. Nisso, não adianta também você ser super próspero e os seus filhos estão ali perdidos, né? Deus foi tão bom comigo, com meus filhos, você não tem ideia. Mas tem coisas que eu nunca negociei, o tempo de qualidade. Tempo de qualidade com eles. Fala um pouquinho do seu livro, antes da nossa última pergunta. Tá. Gente, esse livro é o seguinte, ele é um livro escrito por mim e pelo meu marido, que a gente fala do nosso trajeto, da nossa trajetória no nosso casamento. E esses mais de 40 anos juntos, a gente conta vários episódios, inclusive quando eu não poderia ter filhos, um dia eu tava chorando muito, e ele chegou da delegacia e falou, o que você tá chorando? Eu falei, é aquela, né, crise de não vou poder ter filho e tal. Ele falou, médico não é Deus, tá? Tudo bem que o fulano falou, mas é Deus quem vai decidir, tá? Uau. Então, aquele momento ele conta aqui, e esse livro, a renda é 100% doada. Uau. A gente investiu bastante, que hoje um livro não sai barato, você sabe disso, mas a renda é 100% doada. Tanto que tem na Amazon, tá? Amazon.com.br, chama Casamento de Alta Performance, é a Escada da Glória. Quem lê vai entender o que é a Escada da Glória. E nós realmente doamos 100%. A Sofia, minha filha, ela escreveu um livro, depois de tudo que ela passou com essa depressão, anorexia, curadíssima, ajuda muita gente. É uma menina guardada do Senhor. Ela escreveu um livro que chama De Volta ao Jardim. Que lindo. E agora ela está escrevendo o segundo, Deus deu 4 para ela. E ela fala de paternidade de Deus. Também a renda é doada. Tá? Então, quem quiser... Que orgulho, hein? Que lindo. Kátia, você tem mais algum desejo, assim? Eu sei que você tá cheio de projetos, enfim, de algo pro Senhor que você tem um desejo ainda para realizar. Nossa, tenho tanto, Alana, tenho tantos. Porque eu entendi que eu atrasei a obra de Deus na minha vida. Porque eu contei pra vocês, tudo que ele me guardou, me direcionou, não tem como eu negar a mão dele. Quando eu fui entendendo a minha história de vida, da minha família de meu marido, meus filhos, eu falava, meu Deus, me perdoa. Então eu tive um momento que eu me arrependi muito, falei, Senhor, eu atrasei muito a sua obra, me perdoe, realmente com o coração arrependido, né? E ali, veja só, eu sei que ele não me guardou porque eu tenho olhos verdes, porque eu sou linda e fofa. Claro que eu sou uma filha amada, não tenho dúvida. Mas eu tenho realmente que trabalhar para o reino. Ele me preparou e me forjou para isso. Então tem muita coisa para fazer, muita coisa. Hoje eu sirvo no ministério da pastora Tânia, que é assim, a minha mãe espiritual, pastor Otto, que é uma mulher incrível, gente, que tem uma história linda, não é idolatria, gente, idolatrar a pessoa, que eu tenho visto de pessoa idolatrar pastor, idolatrar cantor, pelo amor de Deus, idolatria é pecado, você está desagradando o coração de Deus.
mas em honra mesmo, tá? Primeira vez que eu fui pro Silk, aí eu vou te falar do projeto. Tem 3 anos só, 4, já eu me perco um pouco em data. Eu cheguei lá, eu falei assim, essa velhinha não vai me enrolar não. Ela sabe disso, ela sabe. Vai me enrolar não. E aqui tem show, porque eu não gosto de show, de libertação. Também não gosto. Não gosto de gritaria também. Falo, Deus não é surdo, né? Tá, fui assim, né? Toda soberba, toda nariz empinado. Fui porque uma amiga tava divorciando, a gente foi em 4 por ela. Ó que Deus faz, né? Ó que Deus faz. Tá, primeira hora de aula dela, eu olhava, falava, gente, a Bíblia dessa mulher é diferente da minha. E aí fui sendo ministrada ali. Então, o que é o Seminário de Libertação e Cura, que faz parte de um dos projetos que, até meu último suspiro, é um compromisso com Deus. Chama Seminário Internacional de Libertação e Cura, que é ministrado, é um curso, é um retiro, que a pastora Tânia, ela ministra todas as aulas e tem o suporte do pastor Otto. Ela tem 78 anos. Uau, pastor Otto tem 88, são apóstolos agora, e faz em várias partes do mundo. O ano passado, eles viajaram 164 mil quilômetros pelo mundo ministrando esse retiro. Meu Deus. Tá? Então, olha o exemplo que eu tenho, né? Eu não posso nem falar. A régua tá alta aí, hein? É muito alta. É muito alta. Eu estive com ela esse final de semana e te conto aqui. E ali nesse seminário, ela dá todas as aulas. Então, ela dá aula das 10 da manhã às 10 da noite. Eu me canso de ver, tá? Então, começa aí. E lá a gente atende todos os seminaristas, que varia de 250 a 300 pessoas. Então as pessoas ficam de segunda a sexta, ela não atende, óbvio, é impossível, mas ela que ministra todas as aulas. E a gente faz esses atendimentos individuais. Para quê? Para as orações de renúncia, as liberações de perdão, confissão de pecados, né? Então esse é um ministério. Fora isso, eu tenho uma célula, e que é online, toda terça, vocês estão convidados, só de mulheres, e eu congrego na Atitude Alphaville, que é da pastora Elaine Wallace, e também estou ali, e estou junto na liderança dos legendários, das mulheres dos legendários da Atitude, porque tem várias vertentes. Meu marido é um legendário, aliás, só fala mal de legendário quem não foi. É verdade. Porque quem foi, não fala mal. Eu não fui, mas eu vi na minha casa. Meu marido foi, eu não tinha... Falei, não tem o que melhorar. Gente, Uau. Sobrenatural. E hoje ele serve. Então ele a gente serve. sempre acha que tá tudo bem, né? Quando as coisas estão bem, a gente tá servindo ao Senhor. Tanto que ele serve, né? Ele serve. Semana que vem vai ter eu tô na liderança da intercessão. E tem vários outros projetos, a gente tem... Tem. Eu só não vou falar porque eu senti que eu não devo abrir. Não dá spoiler, não. É isso aí, porque senão o adversário já fica só na escuta aqui. Exato. Se você puder deixar uma mensagem, não somente para médicos, né, para todos os ouvintes aqui, né, se fosse seu último dia na Terra hoje, o que você diria? Eu diria o seguinte, voltem para o Criador. Independente da religião que você é, vai para o Criador e fala, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Eu não quero estar na vontade permissiva. O que é vontade permissiva? É aquela vontade que a gente não está fazendo nada de errado, mas não é o centro da dele. Porque quando a gente está no centro da dele, as coisas vão se alinhando de uma maneira que não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que tem que ser. Tem que ser. E essa é a minha mensagem, porque quando você se entrega realmente, de verdade, sem julgamento, com amor, com todo o fruto do Espírito, tudo na sua vida vai alinhando. Os seus relacionamentos com filhos, com parentes, com o seu parceiro, parceira, a sua profissão, o seu financeiro, tudo vai alinhando. E lembrar que a gente é tridimensional, a gente tem que olhar de maneira igual para cada esfera da nossa vida. Essa seria a minha mensagem principal. Era o que eu queria ter ouvido 30 anos atrás. Olha só. Gente, quem aqui tá impactado por essa entrevista? Eu só aprendi, só fiquei assim, admirável. Né? Dá assunto pra gente ficar mais umas 5 horas aqui. Realmente, assim... Eu já via você de longe,
né? Já tinha uma visão, mas assim, você mostrou muito mais, né? Do brilho do Espírito Santo, o perfume de Jesus exalado. Não é à toa porque você está no topo e Deus vai te levar ainda mais, assim, creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu agradeço, sobre a sua mas casa. o lugar mais alto que eu quero estar, sabe onde é? É no pé dele. Amém. Amém. Esse é o lugar que eu quero. É o lugar mais alto. E é minha oração, Senhor, o lugar mais alto é aos seus pés. Não quero nenhum outro. Esse eu vou deixar para vocês, esse livro, tá? Ai, que lindo! E essa sacolinha também, que é o livro novo. Olha! É que não coube a nossa caixinha. E... Nossa, milagres na mesa. Vou contar uma coisa aqui. Quando a minha filha teve anorexia, já vai entrar a próxima semana. Quando ela teve anorexia, Alana, uma das coisas foi fazer um curso de mesa posta. Porque com a nossa correria, eu não tinha uma atenção com mesa. E dali, porque foi um intuito de realmente o belo. Não é sobre peças caras, não é isso. É de pegar uma plantinha e eles, meus filhos, Maris, verem que eu coloquei. Hoje, eu deixo a mesa posta a semana inteira. Tá? A semana inteira. E meu filho, que já não mora mais com a gente, tem 2 anos e se casa esse ano, o lugar dele sempre está, porque ele vem periodicamente, e tem um outro lugar de Jesus. Então, a minha mesa fica a semana inteira. A gente come, lava, volta. Come, lava, volta. Que benção. Em casa é assim também. Meu filho é super, tem 7 anos. Ai, que lindo. E se não tiver essa mesa posta, ele reclama. Eu falo que a esposa dele vai ter que ser bem... Nossa, que lindo. Tem embaixo, é uma luminária com brilho que tem o Salmo 91. Que lindo. Escrito. Aí depois você... monta, já vou ler mas esse primeiro e depois esse. Obrigada mesmo. Então, muito, muito obrigada mesmo. Saiba que você é super bem-vinda. Pode vir em outros episódios, trazer sua filha. A gente vai fazer o convite oficial. Eu que agradeço. E posso fazer uma oração encerrando? Com certeza. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer aqui este momento, Pai, esse momento de união, comunhão, de oportunidade de falar de Ti, Pai, o quanto o Senhor é grandioso, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Seu amor nos constrange. Pai, eu quero te pedir pela vida da Alana, profeticamente um varão, Amém. Que o Senhor já preparou para ela, em nome de Jesus. Eu quero estar nesse casamento, hein, Alana? Amém. Em nome de Jesus, o Senhor já preparou com todos os valores a pessoa que vem para realmente ajudá-la nesse ministério, Pai. Amém. Também quero agradecer a vida pelas pessoas que estão aqui nos bastidores. Quero pedir, Pai, que mande anjos aqui, anjos de alta patente, e cuide desse local, do consultório dela. Que blinde, guarde, ilumine, que venham pessoas que realmente o Senhor quer que venha, e que quem não for que o Senhor tire, em nome de Jesus. E que o Senhor alinhe. A Tua palavra diz que quem confia em Ti, o Senhor endireita as veredas. Amém. Então quero te pedir, Pai, endireita as veredas. De tudo aqui, que a sua filha Alana está entregue a Ti, Pai, em nome de Jesus. E quero orar pelas pessoas que estão assistindo. Amém. Em nome de Jesus. Quero pedir, Pai, que neste momento elas sintam um toque no ombro. Então, Pai, envie anjos, Pai, em nome de Jesus, onde cada pessoa está agora, que ela sinta um toque de ombro e que ela saiba o que é o seu amor para quem já é filha e para quem não for filho, para que tenha realmente esse entendimento que é um toque seu, para que sejam chamados para estar debaixo do seu abrigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palmas para Jesus! Jesus lindo, nós te amamos, Pai. Obrigada, porque isso é uma promessa, isso é Ele é lindo, materialização de todo um sonho. Obrigada, Senhor.